Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 30 de junho. A família franciscana celebra hoje o bem-aventurado Raimundo Lulo. Ele era um leigo da Ordem Terceira de São Francisco. Foi mártir e viveu de 1235 a 1315 e é chamado de Doutor Iluminado. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Naquele tempo, tendo Jesus descido da montanha, grandes multidões o seguiam. De repente veio até ele um homem leproso. Aproximou-se e ajoelhou-se a seus pés e disse-lhe: Senhor, se tu queres, tens o poder de purificar-me. Jesus respondeu: Eu quero. Fica puro. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. E Jesus disse-lhe: Não contes nada a ninguém, mas vá até os sacerdotes, apresenta-te a eles, ofereça a oferta que Moisés prescreveu para dar testemunho diante deles. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a partir desse texto nós vamos iniciar inúmeros sinais que Jesus realizou, ou inúmeros milagres. Antes de chegarmos ao capítulo 10, onde vai acontecer o envio dos discípulos de 2 a 2 para ir à frente de Jesus aos lugares onde ele devia ir. E aqui hoje o nosso texto, esse homem leproso faz uma belíssima oração de confiança. Senhor, se tu queres, tens o poder de purificar-me. Ele não chega com uma oração impositiva. Ele deixa a liberdade para Jesus, Senhor, se tu queres. Mas ele também professa confiantemente que Jesus tem esse poder para poder curá-lo e purificá-lo. Por isso ele diz, Senhor, se tu queres, tens o poder de purificar-me. E Jesus disse, eu quero. Fique purificado. É Deus que vai agindo com seus sinais de salvação, trazendo harmonia e trazendo a comunhão novamente para o mundo. Por isso, Jesus é o sorriso de Deus para a humanidade. Jesus é o abraço de Deus para a humanidade. E Jesus é o desvelamento do mistério de Deus para a humanidade. A lepra era tratada com muita rigidez, com uma rigidez legal. Porque quando alguém era encontrado com lepra, a pessoa era banida do convívio familiar, era banida do convívio social e era banida do convívio religioso. Ela era banida para fora dos muros da cidade e deveria permanecer nas montanhas, nas cavernas, até morrer. Por isso ela se convertia, então, num morto-vivo. Esse homem, então, que chega até Jesus hoje já tinha perdido toda a sua esperança, porque ele foi banido do convívio familiar, ele foi banido do convívio social, ele foi banido do convívio religioso e se converteu num impuro. De tal modo que se ele se aproximasse de alguma cidade ou se aproximasse de alguém, as pessoas poderiam apedrejá-lo até a morte. Ele deveria ser morto se ele ultrapassasse os muros da cidade. Mas ele rompe esse medo, ele rompe o preconceito e ele vai até Jesus com muita confiança. Ele se aproxima de Jesus. Jesus não o teme e nem ele teme também a Jesus. Talvez também ele não tenha nada a perder. Se ele fosse morto ali, ele não tinha nada a perder, já que ele estava um morto-vivo. Mas confiantemente ele se aproxima de Jesus, ajoelha-se aos pés dele e diz, Senhor, se tu queres, tu tens o poder de purificar-me. E Jesus diz, eu quero. Fique puro. A partir daquele momento, o homem não fica puro somente da sua carne, mas ele é resgatado para o convívio da sua família, ele é resgatado para o convívio social e também ele é resgatado para as relações religiosas.
a maldição havia acabado. Aquele morto-vivo ressuscitou de novo pelo poder da palavra e do querer de Jesus. E aqui está talvez o grande ensinamento para nós, um grande ensinamento de nos aproximarmos de Jesus com toda a esperança, com toda a confiança e nos momentos mais difíceis da vida, como disse o nosso irmão Padre Pio, ainda que o mundo vire fumaça, ainda que ele vire de cabeça para baixo, eu manterei uma confiança tão profunda em Jesus, porque eu sei em quem eu coloco a minha confiança. Eu sei em quem eu coloco a minha esperança. Esse leproso de hoje é um grande exemplo de oração de confiança. Senhor, se tu quiseres, tu tens o poder de purificar-me. É Jesus que vai dizer, eu quero, fique puro. Aprendamos nesta manhã esta oração desse leproso. Aprendamos a nos aproximar de Jesus com toda a pequenez que temos, com todo o pecado que carregamos, com toda a desesperança que levamos. Mas aprendamos com ele a chegar perto de Jesus, não com uma oração impositiva, mas que também nós aprendamos a dizer, Senhor, se tu queres, tu tens o poder. E Jesus olha para ele e diz, eu quero. Vai agora apresentar-te ao sacerdote, faça a oferenda que Moisés prescreveu e apresente-se diante dele, para que você dê testemunho para ele de que a palavra de Jesus tem poder. Aproximemo-nos de Jesus e voltemos a Jesus para que ele também volte a viver em cada um de nós. Às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui na comunidade matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Carneirinho, João Molevade, e às 19 horas na comunidade São Benedito. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. São Benedito, rogai por nós. Bem-aventurado Raimundo Lulo, rogai por nós, paz e bem.